Se você clicou nesse vídeo, certamente você tem o objetivo de emagrecer. E com certeza ao longo dessa jornada, em algum momento você já ouviu falar que toda dieta vai parar de funcionar. E infelizmente isso é verdade. Um exemplo que a gente tem isso é um estudo chamado The Biggest Loser, que é o estudo daquele programa, onde 14 pessoas tiveram um acompanhamento durante o processo de emagrecimento, e esse estudo ficou observando como é que foi a vida desses participantes 6 anos após o fim do programa. O que foi observado? Que das 14 pessoas, somente uma pessoa conseguiu sustentar o peso perdido, metade dessas pessoas, ou seja, 7 pessoas, acabaram reganhando o peso que elas tinham no início, e algumas pessoas até ganharam peso a mais em relação ao que tinham no início do programa. Temos também uma outra revisão de 2020, que é um conjunto de 8 trabalhos que acompanharam a médio e longo prazo determinado grupo de pessoas também dentro desse processo de emagrecimento, e o que a gente observa é que após um período específico ali de intervenção, basicamente todas as pessoas ganharam novamente o peso perdido. Mas por que as dietas falham? Muitas pessoas entram no processo de emagrecimento com um objetivo muito específico. Eu vou emagrecer para o verão, vou emagrecer para o casamento, vou emagrecer para tirar algumas fotos, e esse pensamento de curto prazo acaba fazendo com que essas pessoas adotem estratégias que não são sustentáveis e nem saudáveis a médio e longo prazo. Então, se o seu objetivo é não somente emagrecer, mas conseguir a médio e longo prazo manter um peso baixo, manter o percentual de gordura saudável e se manter magro ao longo do tempo, a estratégia que a gente vai utilizar também precisa ser diferente. O que nós vamos abordar no vídeo é buscar entender todos os fatores que fazem com que as pessoas parem de emagrecer e como é que a gente pode contornar isso para conseguir de fato emagrecer e se manter magro ao longo do tempo. O primeiro ponto que a gente vai discutir é entender como é que acontece a perda de peso. Então a gente sabe que para a gente conseguir perder gordura, para o nosso corpo mobilizar os nossos estoques de gordura, a gente precisa estar em déficit calórico. E o que é isso? A gente consumir menos caloria do que a gente gasta. E o que a gente gasta é composto basicamente por 4 componentes. A sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que seu corpo gasta em repouso, a quantidade e o tipo de exercício físico que você faz. A gente tem também as atividades físicas, que é diferente de exercício, então aqui entra todo tipo de treino que é planejado, então uma musculação, uma corrida, e na atividade física é todo o gasto que você tem durante o dia. Então se tu caminha até o ponto de ônibus, se tu sobe e desce escada, se tu usa o seu cérebro, tudo isso gasta caloria. E o quarto ponto é a termogênese dos alimentos, ou seja, quando a gente está comendo, existe ali um gasto de caloria para fazer a digestão daqueles alimentos. Então esses são os 4 componentes que vão compor o que é o nosso gasto energético total: taxa metabólica basal, exercício físico, atividade física e a termogênese dos alimentos. Então vamos supor que a soma disso aqui dê ali um gasto energético total na casa de 2.500 calorias. Para a gente conseguir mobilizar os nossos estoques de gordura, a gente precisa consumir menos do que essas 2.500. Então vamos supor que a gente vai consumir 2.000 calorias, e nesse contexto a gente tem um déficit calórico de cerca de 500 calorias, que é um déficit calórico moderado para a maioria das pessoas, e é um déficit relativamente tranquilo da gente conseguir sustentar, e nesse sentido a quantidade de peso esperada para perder é na casa ali de 0,5 a 1% do peso corporal. O que muitas pessoas se esquecem é que o nosso metabolismo se adapta a esse déficit calórico. Esse é um fenômeno chamado termogênese adaptativa, e a termogênese adaptativa em conjunto com fatores comportamentais faz com que esse déficit calórico não seja mantido ao longo do tempo. Então o que acontece? É como se o corpo buscasse se defender daquele déficit que você está causando, porque esse déficit está fazendo você mobilizar as suas reservas de gordura, e para o corpo isso não é interessante. Então existe aqui uma série de ajustes hormonais, uma série de ajustes ali a nível metabólico que vai acontecendo no corpo com o intuito de te proteger desse déficit calórico. E uma outra coisa que acontece também, à medida que você vai perdendo peso, é normal o seu apetite aumentar. Junto a isso, ao longo do tempo, vai diminuindo a sua motivação, e você também muitas vezes vai conceder mais exceções. Então, se no início você pesava todos os alimentos direitinho, tinha uma disciplina maior ali durante a semana, você começa a dar uma beliscada ali, uma beliscada aqui, falta um treino aqui, já não é tão comprometido com cardio. Então, esse conjunto de fatores metabólicos somado a esses fatores comportamentais faz com que aquele déficit calórico
calórico de 500 calorias que foi proposto lá no início já não seja o mesmo depois de 2, 3, 4, 5, 6 meses. E isso naturalmente faz com que você estagne na sua perda de peso. Então nós temos 3 fatores que são fundamentais para que uma dieta seja eficaz a longo prazo. É a gente ter um déficit calórico sustentado e aí a gente entender todos os fatores metabólicos, mas também os fatores comportamentais que podem estar impactando na quebra desse déficit calórico, e aí a gente conseguir ajustar ou a dieta, ou o treino, ou outros fatores que podem impactar para sustentar esse déficit. E uma coisa interessante também é a gente alternar a magnitude desse déficit ao longo do tempo. Então, naturalmente, tem períodos que você está mais motivado, de repente você consegue sustentar um déficit um pouquinho maior. Outros períodos que talvez esteja mais estressado, com mais demanda, a rotina mais corrida, um déficit mais tão apertado pode ser que não faça sentido. Então aí a gente faz uma redução nesse déficit calórico. Então naqueles 500 iniciais, de repente vai para 200, 250, vai ter uma perda de peso mais demorada, talvez em determinado período? Sim, mas está tudo bem com isso também. Lembra que nessa estratégia que a gente está conversando, é um projeto para a vida e não algo pontual que você vai fazer por 2, 3 meses e depois deixar para lá. Então, dentro dessa perspectiva de médio e longo prazo, é super importante você ter uma racionalidade, você ter uma coerência de entender no seu contexto de vida atual, nesse momento que você está agora, o que realmente é possível, o que realmente é sustentável dentro desse processo. O segundo ponto importante aqui é em relação ao treinamento de força. Ele é fundamental tanto do ponto de vista de preservação de massa muscular e também do ponto de vista de aumentar o gasto calórico durante esse processo, porque se você consegue treinar mais e treinar melhor, naturalmente o teu gasto, aquele componentezinho que a gente falou daqueles 4 componentes, o gasto do exercício aumenta, você pode naturalmente comer um pouco mais e manter a mesma magnitude de déficit. Então, melhorar o seu desempenho no treino ao longo do tempo é uma das melhores estratégias para a gente conseguir sustentar esse peso perdido a médio e longo prazo. E por fim, a gente tem aqui o ajuste fino de macronutrientes. Quando a gente fala de proteína, por exemplo, ela precisa estar na casa de pelo menos 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal, e é muito importante ter uma atenção com a quantidade de carboidratos. Muita gente acaba excluindo o carboidrato ou limitando demais os carboidratos, e isso também vai deixar a estratégia insustentável. O mais importante é a gente alinhar esses 3 pontos: monitorar esse déficit calórico para que ele seja constante, caprichar no treino de força e ter esse ajuste fino no controle de carboidratos, de proteínas e gordura. Todo o restante, a divisão, o número de refeições, se tu vai fazer ou não jejum, todas essas outras variáveis em relação à dieta, elas são muito mais uma preferência do paciente, se ele gosta ou não de jejum, se ele quer comer 3, 4, 5, 6 vezes por dia, do que alguma coisa que realmente será determinante dentro do processo de emagrecimento. E qual que é o problema dessas dietas da moda? É que são dietas que elas se tornam famosas porque sim, elas vão gerar um resultado muito rápido, porém às custas de um modelo que não é sustentável. Que modelo é esse? Muitas vezes um déficit calórico extremamente excessivo, uma restrição muito grande em relação a grupos alimentares, ou uma restrição em relação a glúten, uma restrição a uma série de coisas que por algum tempo qualquer pessoa consegue se enquadrar ali, mas como eu falei, ninguém consegue viver assim por 2, 3, 4, 5 anos, e portanto a pessoa que não muda a mentalidade antes de mudar o que ela está comendo, ela vai tentar se encaixar no modelo que não vai fazer sentido para ela e pode piorar muito a relação dela com a comida, além de outros fatores negativos, como a deficiência de nutrientes, como um isolamento social, a pessoa não consegue sair, não consegue ir para um restaurante, tem uma perda de massa muscular, tem uma perda de imunidade, uma perda de disposição. Então toda essa estratégia de dieta que teria como intuito emagrecer essa pessoa acaba apodrecendo. Então leva a saúde mental, leva a saúde física, leva a saúde intestinal, leva a imunidade, leva uma série de coisas e traz para a pessoa a sensação de que não dá para viver assim, porque de fato não dá. E é desse conceito de dieta restrita que vem muitas vezes um pensamento de rigidez em relação à dieta, que é algo difícil, que é algo insustentável. Não é, é porque o modelo está errado. Então se tu pega o modelo errado, sempre vai dar errado. E reforçando,
a gente precisa, antes de querer mudar o que a gente está comendo, mudar a cabeça para entender como que isso vai ser sustentável a médio e longo prazo e você está disposto também a viver esse processo. E a primeira estratégia que a gente tem é emagrecer devagar, não ter pressa durante esse processo. Imagina que você demorou 10, 15, 20, 30, 40 anos para ganhar todo o peso, todos os hábitos, todos os gatilhos e comportamentos que te trouxeram onde você está hoje. Então, se todo esse processo demorar 1, 2, 3 anos, por uma perspectiva de tempo ainda seria pouco. E por que começar devagar? Porque quando a gente começa devagar, a gente consegue ir olhando para todo o nosso estilo de vida e ir reorganizando de forma que a gente consiga sustentar aquilo. E do ponto de vista de déficit calórico, a gente não vai fazer algo tão agressivo. Dessa forma, você vai conseguir sustentar o déficit calórico, começar a ter a sua perda de peso, mas sem abrir mão de sushi, de pizza, de hambúrguer, de ter a sua vida social. E dessa forma fica muito mais fácil sustentar, porque nem vai parecer que você está em dieta. É realmente um processo de mudança de estilo de vida, um processo de reeducação nutricional. E dentro dessa linha de seguir com consistência, com leveza e sem pressa, qual é a quantidade de peso esperado para a gente perder durante a semana? É da ordem de 0,5 a 1% do seu peso corporal. Então, se uma pessoa ela tem cerca de 70 quilos, o esperado é que ela perca de 350 gramas a 700 gramas por semana de peso corporal. Mas o que é importante aqui? Quando a gente está falando de peso corporal, a gente não está olhando para a sua composição corporal. Então, é super possível também durante esse processo, às vezes o seu peso nem mudar muito na balança, mas visualmente você está bem diferente nas roupas, em espelho e medidas. Então, esse é o número que a gente tem como esperado de perda de peso na balança, de 0,5 a 1% do seu peso corporal, mas é extremamente importante que durante esse processo você não condicione só a sua evolução à balança. Para monitorar a composição corporal, fotos e medidas são mais eficientes, assim como a avaliação física por bioimpedância, antropometria. E dentro desse processo também é super importante a gente entender que o peso não é a única coisa que importa. O que importa aqui é a gente ter esse olhar mais amplo em relação a todos os hábitos que vão impactar no seu comportamento alimentar, o seu sono, o manejo de estresse, a parte de treino, o álcool. Então, buscar racionalizar tudo que inicialmente te fez ganhar peso para a gente conseguir, ao longo do tempo, ir desconstruindo isso e ir construindo novos hábitos, uma nova mentalidade que vai sustentar esse peso perdido a médio e longo prazo. Como eu falei, uma das coisas mais importantes é a gente monitorar de perto, porque pode existir uma adaptação metabólica pela termogênese adaptativa ou também uma adaptação por conta de mudanças comportamentais. Então, é super importante a gente garantir que exista ali cerca de 20% de déficit calórico a partir do seu gasto energético total. Então, como é que a gente faz para monitorar isso? É super importante você ter isso bem mapeado e existem basicamente duas formas. Você pode, por exemplo, pausar o vídeo e ver tudo que está descrito aí. Você pode contratar um profissional que vai fazer isso para você. Aqui na consultoria, além de, obviamente, fazer toda essa parte de cálculo, a gente entrega um cardápio, entrega opções, entrega a parte de treino e, além de entregar as prescrições, tem o que eu considero principal, que é o feedback, que é o acompanhamento ao longo do tempo. Então a gente te ajuda a implementar todo o planejamento, entender quais são suas dores, suas dúvidas, suas dificuldades e te ajudar dentro desse processo de mudança de estilo de vida. Então, caso você queira minha ajuda e a ajuda da minha equipe, clica aqui no link da descrição e faça parte do nosso time. Outra coisa muito importante aqui é quando a gente entra no processo de emagrecimento, dentro de um processo de definição visando o longo prazo, é a gente ter um ponto de chegada realista. Hoje em dia, com redes sociais, com internet, com muita exposição, as pessoas perderam um pouco o filtro do que é um bom físico, do que é um físico natural, ou até do que é possível ser um físico manter ali no dia a dia de uma pessoa normal, que tem trabalho, que tem família e que tem responsabilidades. Então, se a gente fala, por exemplo, de um percentual de gordura de 5 a 6% no caso dos homens, ou de 10 a 12% na caso das mulheres, é um percentual de gordura extremamente baixo e extremamente
extremamente difícil de manter. Por mais que você consiga ali sustentar, vai sacrificar sua libido, sua disposição, vai sacrificar também a sua parte hormonal, e essa falta de alinhamento de expectativa, eu vejo que gera uma ansiedade, gera uma frustração muito grande nas pessoas, e ao invés do processo ser algo saudável, que realmente vai melhorar a vida daquela pessoa, acaba tendo um peso muito grande, acaba sendo um pesar, uma dificuldade, uma ansiedade, uma angústia a mais. Então esse alinhamento de expectativa é fundamental, e até você entender o preço que você está disposto a pagar para chegar em determinado objetivo. Então, de forma geral, pelo menos uma vez na vida, eu acho que todo mundo precisa chegar no que seria ali um físico extremamente definido. Então, no caso de homens, na casa de 6, 7%, mulheres 14, 15% de gordura, para sentir como que é esse processo, para uma questão mental, a pessoa ver que ela consegue, e muitas vezes ao chegar, a pessoa vai ver que aquilo realmente não é sustentável e não faz sentido se manter tão seco assim o ano inteiro, a vida toda, porque a quantidade de coisas que aquela pessoa vai precisar abrir mão simplesmente não faz sentido se você não é atleta. Então, via de regra, acho importante ter esse alinhamento realista do que realmente é um percentual de gordura saudável e sustentável para a gente manter. E aí, quando a gente está falando de homens, a gente está falando ali na casa de 10 a 20% de gordura, e no caso das mulheres, essa faixa vai de 18 a 28% de gordura. E dessa forma, é um físico, do ponto de vista estético bacana, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de saúde, extremamente interessante. Então é um percentual já assim, via de regra, acima da média, quando a gente olha em termos populacionais, e a gente conseguir internalizar todas as bases, todos os pilares que vão fazer a gente manter esse percentual. E aí, beleza, vai ter um evento, vai ter um casamento, quer tirar umas fotos, quer ficar ainda mais seco de forma pontual, a gente faz uma estratégia um pouquinho mais agressiva, aperta aqui, aperta ali no treino e tal, para conseguir chegar no objetivo, mas que isso não seja o fim, que isso seja o casamento, a foto, o evento, o início de uma mudança, e sejam coisas pontuais na rotina e não o fim por si só. E é super importante que você entenda o seguinte: se você foi uma pessoa que durante muitos anos teve um percentual de gordura alto, 40%, 50% de gordura, para você vai ser muito mais difícil, por exemplo, se manter com 10% de gordura corporal, no caso de um homem, por exemplo, entendeu? Então a gente conseguindo já manter 15%, 20%, já é um resultado bem acima da média, e dentro desse processo de alinhar a expectativa, é um resultado muito mais realista de você chegar e se manter nesses 15%, 20%, do que talvez você chegar e conseguir manter os 10%. Então, tudo que foge muito do que foi fisiológico por muito tempo é muito mais custoso para você conseguir manter. Então, não é que é impossível, mas a gente tem que alinhar o que realmente é possível para que a gente consiga chegar no resultado que seja bacana, mas de forma leve, sem gerar frustração, sem gerar angústia e esse desalinhamento da expectativa. Uma outra coisa fundamental dentro desse processo de se manter magro, se manter seco ao longo do tempo, é a gente cultivar hábitos que vão nos alavancar. Como assim? Quando a gente está motivado, é completamente normal que a gente tenha uma adesão, uma consistência maior. Só que em algum momento essa motivação vai embora, ou minimamente ela vai diminuir. Esse é algo normal da vida. Então, além da gente ter esse olhar em relação a aspectos mais técnicos de alimentação, de exercício, de volume de treino, volume de déficit calórico, volume de cardio, quantidade de proteína, todas essas variáveis, é super importante a gente olhar para os hábitos, para o estilo de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está sempre estressada, está sempre ansiosa, é muito difícil que ela não desconte isso na comida. Uma pessoa que vai para a cama e fica mexendo no celular, ou que ela já acorda e pega o celular, é uma pessoa também que ela vai ter problema de sono. Quando mexe com sono, a pessoa fica mais sensível ao estresse, isso modifica o apetite, isso faz mais ela comer também por estresse e ansiedade. Então são coisas que não necessariamente têm a ver ali com a comida, com a dieta em si, mas que vão impactar
no que é esse comportamento alimentar. E aí por isso que eu estou falando dessa importância de mudar a mentalidade antes de mudar o que você come, porque é somente através dessa mudança de hábitos que a gente vai conseguir sustentar esse peso perdido de forma tranquila, de forma que nem seja um esforço, porque é um novo estilo de vida que você aderiu. Então, aos finais de semana, se você por muitos anos teve hábito de somente sair para comer, sair para beber e não fazia nada que agregasse ali em relação ao que você está buscando agora, começa a olhar para isso com mais carinho. Então, todo fim de semana, por exemplo, eu gosto de caminhar na praia, eu gosto de caminhar na lagoa, e é algo que eu não faço só pela questão estética. É algo que realmente eu gosto, que me faz bem, relaxa minha cabeça, e de quebra, eu estou aumentando o gasto calórico, eu estou fazendo um pouquinho de cardio, e se é algo que eu não faço, eu sinto falta. Se você tem, por exemplo, um podcast que você gosta de ouvir, alguma coisa assim que você gosta de assistir, tenta linkar isso com atividades do seu dia que vão estar associadas de alguma forma a essa sua mudança do estilo de vida. Então, vai fazer um cardio, coloca ali um podcast, ou tá preparando ali suas marmitas da semana, já tenta ali associar com uma outra atividade, como ouvir um podcast, assistir alguma coisa relacionada, porque dessa forma você vai criando esses ganchos dentro da sua rotina, esses pilares que vão cada vez mais reforçando aquilo, e por mais que a motivação já não esteja mais em 100%, você foi construindo ali uma base sólida que, ainda que oscile um pouquinho, você não vai voltar mais a descompensar e ganhar peso como já foi um dia. Então pode até oscilar 2 quilos para cima ou 2 quilos para baixo, mas com uma base sólida de hábitos, a gente consegue de fato ter essa mudança sustentável. E o que são esses hábitos? São basicamente 8 pilares que a gente precisa ter atenção, que é o sono, é o treino, é a rotina, importância de olhar para isso de forma intencional, ter uma organização dentro dessa rotina, a parte de alimentação, como a gente está falando, não ser algo extremamente restritivo, a gente ter um manejo intencional de estresse e ansiedade, ter atenção no controle do álcool e ter esse ajuste de mentalidade de entender que é um processo de médio e longo prazo e que a gente precisa aprender a recompensar o processo, entender que nenhum processo é linear, altos e baixos fazem parte, e conseguir manejar isso da melhor forma possível para a gente conseguir manter esse peso perdido ao longo do tempo. Inclusive, são esses os 8 pilares da consultoria Stronger, que são os 8 pilares que a gente visa trabalhar dentro da consultoria justamente para promover os melhores resultados possíveis para os nossos pacientes. Uma outra coisa importante dentro desse processo é você rastrear o que são os seus gatilhos. Então, se você chega à noite, por exemplo, sabe que é um período difícil para você, na parte da tarde, tenta caprichar, fazer um bom lanche, ingerir uma boa fonte de proteína. Chegando em casa, module o seu ambiente. Então, tenha marmitas, já tenha coisas ali pré-prontas. Se tu sabe que tem um alimento que você acaba perdendo um pouquinho de controle, evita ter em casa. Então é melhor, quer comer? Vai na rua e compra ou pede, mas evita ter grandes quantidades de alimento que você gosta muito e que tu sabe que você não tem controle em casa, porque normalmente quando junta essa fome com a vontade de comer, com o estresse, uma ansiedade, um dia ali mais agitado, que é um gatilho para muita gente, isso acaba se tornando ali algo muito mais difícil de lidar. Então é bacana ter esse olhar intencional também em relação ao ambiente. E a terceira estratégia aqui para contornar essa questão de por que as dietas falham é a gente ter um plano pós-dieta. Como assim? Vamos supor que você chegou lá no seu objetivo específico e as pessoas chegam e muitas vezes negligenciam o que a gente precisa fazer nessas horas, e por negligenciarem acaba muitas vezes retornando para aquele padrão que estava antes. Então, primeira coisa, se você chegou num peso que você está bacana, no nível de condicionamento que você está ali satisfeito, é super importante que tu saia desse déficit calórico. Então não tem por que você se manter em déficit calórico se você já chegou no peso que você está querendo. E isso pode se aplicar também em outras fases do processo, no seguinte sentido: em um momento mais turbulento, que a fome apertou muito, de repente ficar em déficit não faz sentido. E aí você pode ficar um tempinho ali, calorias de manutenção, organizar a vida, controlar o apetite, para depois voltar para o déficit calórico. Um erro que muita gente comete é associar continuar emagrecendo ou manter aquele peso perdido a comer cada vez menos. E esse é o ponto central e esse é o principal erro de todos. Por quê?
Dentro desse processo, a gente está olhando para todos esses pilares que a gente conversou, e um dos pilares mais importantes é o pilar de treino, porque dentro do processo de emagrecimento é esperado que você esteja treinando, mas principalmente ganhando condicionamento dentro do treino. Ou seja, você está aumentando força, você está fazendo mais repetições, você está conseguindo correr maiores distâncias, você está conseguindo correr mais rápido. O que vai acontecer? Quando a gente ganha capacidade de treino, tudo isso vai aumentar o nosso gasto calórico ao longo do tempo. E se esse gasto calórico ao longo do tempo vai aumentando, cada vez mais você consegue comer mais também. E qual que é o grande ponto aqui? É muito mais fácil você se desafiar, ter um plano de treino que você vai cada vez treinar mais e melhor e a sua dieta acompanhar isso, do que você ter uma dieta extremamente restritiva. Então, pelas pessoas não terem esse olhar mais amplo e entender como as coisas funcionam, elas acabam se apegando só ali à dieta restritiva e, como a gente já falou, elas vão se frustrar. Então, dentro desse processo de emagrecimento saudável, leva isso com você. O objetivo não é comer cada vez menos, é pelo contrário, é você comer cada vez mais e se manter em calorias de manutenção ou se manter ali num leve déficit calórico e conseguir, paralelo a isso, ir crescendo dentro do seu objetivo de treino, que isso vai fazer com que toda a sua dieta seja infinitamente mais fácil de ser sustentada a médio e longo prazo. Claro que dentro desse processo, a ideia é que a pessoa vá ganhando autonomia também, que ela não fique presa dentro de um plano de dieta, dentro de um negócio ali para seguir. A ideia é que a pessoa tenha autonomia para viajar, para sair e para conseguir fazer ali as melhores escolhas possíveis a maior parte do tempo e conseguir ainda se manter num percentual de gordura confortável. Uma coisa que merece atenção é ter, na verdade, um monitoramento um pouquinho mais próximo. No seguinte sentido: final de ano, datas comemorativas, às vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa e ela começa a ganhar ali 2, 3 quilos, aí passa mais um tempinho e ganha mais 4, 5 quilos e ela começa a ganhar um pouquinho de peso e não percebe ou não liga o sinal de alerta. E por não estar atenta em relação a isso, o peso começa de novo a sair de controle. Então, beleza, tu chegou no seu resultado, você está conseguindo manter, mas não deixa de monitorar, não deixa ali de acompanhar para realmente garantir que você está conseguindo se manter no resultado que você lutou tanto para conquistar. Se esse vídeo te agregou, clica no botãozinho do like aqui embaixo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Caso queira me seguir no Instagram, vou deixar aqui na tela para vocês também, @MatheusCandelô. E caso queira minha ajuda durante esse processo de emagrecimento, clica no primeiro link aqui da descrição para fazer parte da consultoria Strong. Por hoje foi isso, até a próxima.